Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 2 de modelagem e simulação. Hoje a gente vai tratar alguns conceitos básicos dentro de modelagem e simulação. E aquelas aulas do começo, assim, né, que às vezes elas podem parecer um pouco desconexas, mas a gente vai ver algumas terminologias e alguns conceitos que podem até parecer um pouco chatos agora e um pouco sem sentido, mas que entender eles e ter eles em mente vai facilitar bastante a nossa comunicação no futuro quando a gente estiver trabalhando com modelos, seja dos simples aos mais complexos. Então, a gente vai falar sobre classificações e terminologias comuns para modelagem e simulação, mas dentro de engenharia de bioprocessos. Como a gente falou, modelagem e simulação é uma disciplina extremamente ampla, pode ser que em outras áreas, a gente passa ali já para a área da elétrica, para a área de sociais, humanas, as terminologias elas mudam bastante. A gente vai focar em terminologias associadas a processos laboratoriais e industriais de transformação por intermédio de micro-organismos ou de moléculas criadas por micro-organismos ou até um pouquinho de processos químicos, né? Porque no fim processos químicos eles são até mais fáceis de serem modelados quando a gente compara com processos biológicos, normalmente, né? Para toda regra tem mil exceções. Então talvez a gente até foque um pouco em modelagem química, porque para quesito mais didático. Então, agora senta que a gente vai basicamente falar de alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar é de um sistema. Igual na termodinâmica, acho que vocês já estudaram sistemas termodinâmicos, né? Mas dentro da disciplina de modelagem e simulação, quando a gente estiver falando em sistema, essa é uma definição formal e até um pouquinho difícil de entender, até meio ruim, eu posso dizer. Mas na falta de uma melhor, né? Um sistema ele é um conjunto de uma ou mais unidades relevantes para o conhecimento daquilo que é buscado. Isso vem de um dos nossos livros, parafraseando literalmente um dos nossos livros texto. É, e então, o que é um sistema? É um conjunto de propriedades que elas são relevantes para aquilo que a gente está buscando. Quando a gente modela, a gente quer, ou quando a gente simula, né, quando a gente faz modelagem, simulação, a gente sempre tem um objetivo. Por exemplo, determinar o tanto de produto produzido por um micro-organismo em determinadas condições. Então, o nosso sistema é tudo aquilo que envolve a produção daquele produto. Então, a gente pode pegar aqui como exemplo, talvez como exemplo fique um pouco mais simples. A gente tem aqui na tela um reator. Um reator onde entra o reagente A, entra o reagente B, e a gente tem a reação A mais B virando o produto C. Bom, nesse caso, o que é o nosso sistema aqui dentro? Nosso sistema é o reator? A gente poderia falar num primeiro momento, né, que a gente está modelando o reator, mas o reator ele é um meio, ele não é exatamente o nosso sistema. O nosso sistema, na verdade, é a mistura reacional, composta por A, por B e por C. Então, o nosso sistema, ele não compreende a parede do reator, ele não compreende a fase gasosa que está em cima do reator, ele não compreende nada mais. O que ele compreende é a mistura reacional. É muito parecido, mas é importante entender que não é a mesma coisa. O reator, ele é o equipamento como um todo. O sistema que a gente está modelando, ou nesse caso em específico, é a mistura reacional. A gente não está modelando o reator em si, embora seja bem comum a gente falar nisso, né? Ah, estou modelando, vou fazer a modelagem de um reator. Você está modelando a mistura reacional. Bom, e quando a gente fala de sistema, né, a gente tem dois conceitos associados ao sistema bastante importante, que são as vizinhanças e as fronteiras do sistema. Aí fica bastante similar com termodinâmica. A vizinhança é tudo que é externo ao sistema, então a gente tem a nossa mistura reacional ali, a gente tem o nosso ambiente externo. Isso aqui são as vizinhanças no nosso sistema. As vizinhanças, dependendo de como é o nosso sistema, ela pode trocar calor, pode trocar energia com o nosso sistema, ela pode trocar massa com o nosso sistema. Isso aqui pode estar entrando de forma contínua, então está entrando massa das vizinhanças para dentro do sistema, certo? E a fronteira.
A fronteira do sistema, que no caso do reator pode ser representado pela parede do reator, é uma região teórica, em teoria de espessura zero, né? Porque a partir do momento mesmo a parede do reator já seria a vizinhança do reator, então a fronteira é uma região teórica que separa o sistema das vizinhanças. Então sempre que existe uma troca de propriedades entre a vizinhança e o sistema, ela ocorre por meio das fronteiras do sistema. Então aqui a gente tem a nossa fronteira do sistema. A gente pode ter calor entrando pela fronteira do sistema. A gente pode ter calor saindo pela fronteira do sistema. A gente pode ter massa entrando pela fronteira do sistema. A gente pode ter massa saindo pela fronteira do sistema. Massa, ela sempre vai carregar uma energia. Então a gente pode ter uma massa carregando uma energia entrando para dentro do sistema. A gente pode ter uma massa removendo uma energia quando ela sai pela fronteira do sistema. Então, a gente tem o sistema, as vizinhanças e as fronteiras. Tudo bem? Nosso primeiro conceito. Vamos para o. Continuando, na verdade, né? Em classificação de sistemas é bastante importante. A gente tem alguns tipos distintos de sistemas que a gente pode trabalhar. E lembrando que eu estou falando especificamente aqui para a nossa área, termos comuns à nossa área, pode ser que quando a gente está trabalhando com modelagem de outras coisas, esses termos sejam diferentes. Então, a primeira coisa, a gente tem modelos de parâmetros concentrados, que é talvez o modelo anterior. Então, um tipo de sistema, na verdade, né, não de modelo. Então, a gente pode ter um sistema de parâmetros concentrados, que seria um sistema uniforme, onde as propriedades intensivas elas não variam ou variam pouco o suficiente para serem significante essa variação. Então, são modelos muito mais fáceis de trabalhar, são sistemas muito mais fáceis de modelar que é o sistema anterior, por exemplo. Então, no sistema anterior, a gente poderia considerar que a temperatura e a concentração, elas não são funções do espaço, elas são homogêneas, elas são uniformes dentro do sistema. Então, a temperatura daquela reação está acontecendo a 40 graus, ela acontece a 40 graus em toda a extensão do sistema. Existe a conversão de A mais B em C, mas a concentração de A, B e C ao longo do espaço ela é constante, ela varia apenas com o tempo, que é o contrário dos sistemas de parâmetros distribuídos, onde a variação das propriedades intensivas ela não pode ser descartada. E é muito, muito fácil entender isso. Por exemplo, a gente pega aquele mesmo reator ali, pega um fermentador, coloca um micro-organismo, uma levedura lá dentro. Você vai deixar ela fermentar, se não tiver agitado, o que vai acontecer? A gente vai ter gradientes enormes de temperatura, pode ser, de concentração, porque em alguns lugares, ainda mais quando a gente fala de micro-organismos que tendem alguns a se assentar no fundo, existe um perfil de concentração, um perfil de temperatura, um perfil de pressão, um perfil de pH. Existem muitos perfis espaciais dentro do sistema. Talvez um muito mais fácil de entender, um micro-organismo propagando num meio sólido, em cima de uma placa de Petri. Existe uma diferença espacial de propriedades dentro da placa de Petri. Isso acaba sendo bastante claro, né? Vocês que já utilizaram bastante, a gente faz um inóculo ali, além dele variar com o tempo, ele vai variando com o espaço. Então são sistemas muito, muito mais difíceis de serem modelados. Então, se varia no tempo é difícil, se varia no espaço é difícil. Se é tudo constante é uma beleza. Se é constante no tempo e é constante no espaço, não tem nem o que modelar, né? Agora, se varia no tempo e no espaço, passa a ser podendo ser bastante difícil. E não precisa ser só em reações de meio sólido, reações não agitadas. Às vezes a agitação ela não é suficiente. Então, quando a agitação não é suficiente, a gente tem gradientes de concentração, temperatura, e tudo isso torna o sistema bem mais difícil de modelar. E às vezes, em quesitos práticos também, se precisava ser uma reação controlada, agitada, ela acaba não sendo, tendo as características que você previu. Além de ser classificado em tipo, né, em sistemas de parâmetros concentrados distribuídos,
A gente tem a classificação em relação ao tipo do sistema como aberto, fechado e isolado. Isso vem totalmente da termodinâmica. Provavelmente, se vocês já fizeram a disciplina de termodinâmica, isso são conceitos que vocês já têm. Então, o sistema aberto é um sistema onde a gente pode trocar, né, o sistema, não a gente, mas o sistema ele pode trocar massa e energia com as vizinhanças. E um exemplo bastante claro, bastante comum talvez a vocês, é uma batelada alimentada. Vocês já viram um reator de batelada alimentada? Reator batelado é o reator que você coloca tudo lá dentro, fecha ele e deixa a reação acontecer, deixa o micro-organismo propagar e depois você tira. Isso é uma batelada. Uma batelada alimentada, em alguns dos compostos, você fica adicionando eles ao longo do tempo. Por exemplo, muito comum você pegar e fazer a adição de substrato, de algum substrato necessário para o micro-organismo ao longo do tempo. Isso por quê? A razão mais simples que eu posso imaginar seja porque o micro-organismo ele é inibido pelo substrato. A concentração alta daquele substrato poderia. Tá dando umas notificações aqui. Time for a break. Não, temos que terminar. É, então, se a gente tem, por exemplo, dentro da cerveja mesmo, posso pegar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer uma cerveja que ela começa numa concentração extremamente alta de açúcar, que vai ser uma cerveja muito alcoólica, com mais de 20% de álcool, a gente necessariamente tem que recorrer à técnica de batelada alimentada. Então, a gente fica alimentando o fermentador constantemente com uma solução um pouco diluída em açúcar, na verdade, uma solução concentrada que ao cair no reator, né, ao cair no fermentador, ela passa a ser uma solução mais diluída. Então, esse tipo de sistema aberto, ele está recebendo massa da vizinhança e ele está recebendo junto com essa massa, ele está recebendo energia, porque a massa ela tem uma energia associada a ela, né? E pegando o caso do fermentador mesmo, a gente tem troca de calor na parede do fermentador, controle de temperatura é fundamental, né? Outro exemplo seria o reator do tipo CSTR. Então, CSTR, onde R já é reator, né? Então falar reator CSTR é estranho, mas tudo bem. Um reator do tipo CSTR é um reator contínuo, onde sempre está entrando produto, sempre está entrando substrato, na verdade, né? E ao mesmo tempo está saindo produto. Então, está entrando massa ao longo do tempo, sempre está saindo massa ao longo do tempo e junto com ela energia. Então, sistema aberto. Outro tipo de sistema pode ser o sistema fechado. O sistema fechado é um sistema mais simples de trabalhar. Por exemplo, o reator batelada, onde a gente coloca tudo lá dentro de uma vez e deixa reagir, coloca os micro-organismos, deixa ele propagar. Então, um sistema fechado, ele pode trocar energia com as vizinhanças, mas ele não pode trocar massa, ele não pode trocar, só pode trocar energia. Então, um reator batelada com controle de temperatura. Então, existe energia passando pela parede, mas não existe massa passando pelas fronteiras do sistema. E por fim, a gente tem um caso mais teórico aqui, que são sistemas isolados. Sistemas isolados, além de não permitir a troca de massa, não permite a troca de energia. A gente pode fazer uma fermentação num reator isolado, num reator encamisado. Nunca na vida real a gente vai ter um isolamento perfeito, né? Mas a gente pode ter um fermentador isolado e a própria energia da fermentação, liberada pela fermentação, que em geral é uma reação exotérmica, né? É, pode fazer variar a temperatura do sistema. Então a temperatura do fermentador ela aumenta com o tempo, indiferente à temperatura que está fora, mas isso acontece porque é um sistema fechado. A fermentação gera energia e essa energia não é trocada para fora. Então são três tipos de sistema que a gente tem frente ao que pode ou não pode entrar no sistema: aberto, fechado e isolado. Bom, primeiro conceito, sistema. Segundo conceito, modelo matemático. É, pode ser um pouquinho confuso porque a gente vai estar usando duas terminologias que são muito parecidas, mas que às vezes querem dizer coisas um pouquinho diferentes. Então, o modelo matemático
é o conjunto de equações que envolve as propriedades do sistema. Eu posso pegar aqui um modelo matemático super simples, ó. Equação dos gases ideais, PV igual a nRT. É um modelo matemático. A gente pode isolar ali, quer saber a pressão, a gente consegue calcular a pressão dentro de determinadas condições. Ah, nosso fermentador está com tal volume, numa tal temperatura, qual que é a pressão que tem lá dentro? A gente pode utilizar. Falando especificamente sobre a fase gasosa, é claro, porque essa é a equação dos gases ideais. Então, isso é um modelo matemático. Ele não tenta prever o futuro. Você fala para ele, vai estar essa pressão, vai estar essa temperatura. Vai estar esse volume, vai estar essa temperatura. Qual que é a pressão? Você está tentando prever o futuro, é um modelo matemático. Mas uma equação não necessariamente é um modelo matemático, né? Às vezes, para a gente escrever um sistema, a gente precisa de um conjunto de equações, certo? Então, quando a gente estiver falando em modelo matemático, a gente está falando de um conjunto de equações que descreve o sistema. Tudo bem? Simples. Agora, uma coisa que não é tão simples é que existem 1000 tipos de modelos e eu peguei aqui, tentei classificar as principais terminologias, os principais termos utilizados para quando a gente fala de modelo. Vou tentar explicar mais ou menos um por um aqui para vocês. E aqui eles estão divididos entre naturezas diferentes, né? Então, quando a gente tem um modelo, a gente pode ter modelos classificados quanto aos seus comportamentos. A gente vai estudar esses tipos de modelo. Então, o primeiro modelo, que é muito familiar para vocês, são modelos de tipo determinísticos. São equações da física, da química, da biologia, que elas são determinísticas, que você coloca uma entrada nela, ela sempre vai dar a mesma saída, igual a equação que a gente utiliza para descrever o movimento de uma partícula. Se a gente setar uma velocidade inicial e setar uma inclinação, a gente vai ter sempre a mesma parábola sendo feita. Então, coloca um canhãozinho aqui, a gente coloca um V0, um S0 e uma aceleração. Aceleração é um parâmetro, né? Aceleração pode ser da gravidade. Não importa, sempre que a gente utilizar esse canhãozinho, nessas condições, o projétil vai cair no mesmo lugar. Isso é um modelo determinístico. Outros tipos de modelo, eles são modelos, falar aqui num outro termo que fica um pouco mais simples, modelos probabilísticos, modelos estatísticos. Então, esse modelo ele não vai retornar para a gente um valor, mas ele vai retornar uma probabilidade. Então, a gente pode, nesse caso aqui, claro que não é isso que vai acontecer com o canhãozinho, porque o canhãozinho é totalmente determinístico, mas ele ia falar a probabilidade do projétil cair aqui é 90%. Às vezes é um pouco difícil entender esse conceito de modelo estocástico ou modelo probabilístico, mas existe um modelo probabilístico, um modelo estocástico que vocês usam provavelmente em base diária ou semanal, aí, pelo menos os pais de vocês devem utilizar, que é um modelo de previsão do tempo. O modelo de previsão do tempo ele não é um modelo determinístico, ele é um modelo estocástico. Ele dá uma probabilidade. Qual que é a probabilidade de chover tanta quantidade em tal lugar? E sabe, é muito interessante porque quando eu vi essas probabilidades, né, eu estava lá na graduação, eu pensava, o que isso quer dizer? 90% de chance de chover. O que isso quer dizer? Quer dizer que é 90% de chance de chover a cada segundo? Então, em 90 segundos tem 100% de chance? Ou alguma coisa assim? Eu preferia estatística agora, né? Mas não, não quer dizer exatamente isso. Mas quer dizer que provavelmente ao longo de uma hora tem quase 100% de chance de chover, 90% em quanto tempo? Mas não é exatamente assim que funciona. A previsão do tempo, ela é um fenômeno caótico. Fenômeno caótico não necessariamente quer dizer que é um fenômeno imprevisível, mas é um fenômeno que ele é muito, muito, muito sensível a pequenas variações nas condições iniciais. Então, se a gente fizesse uma analogia aqui com o canhãozinho, falar que a velocidade zero era
5,01234 metros por segundo, ia dar um resultado totalmente diferente se a velocidade fosse 5,01235 metros por segundo. Com 1,1234 ela cairia aqui. Com 1,1011235 ela poderia cair aqui. Então, pequeníssimos erros de imprecisão, e às vezes tem muitas variáveis ali no meio, podem gerar resultados totalmente distintos, totalmente diferentes. Então, como que você faz para modelar isso aí? Você não tem certeza das suas variáveis, você nunca tem certeza. Você não sabe se a velocidade você tem um limite de casas decimais ali de precisão na aferição de suas variáveis. Então, na modelagem do tempo, o que pode ser feito é fazer dezenas, centenas ou milhares de previsões, variando cada uma um pouquinho esses parâmetros iniciais, variando só um pouquinho esses parâmetros iniciais. Cada uma vai dar um resultado diferente. Uma vai falar, aqui chove. Outra vai falar, não, não chove. Outra vai falar, aqui chove. E aí, 900 falam que chove, 100 falam que não chove. Então, depois de fazer esse tanto de simulações, a gente fala, bom, então tem aqui 90% de chance de chover. Porque 900 das 1000 simulações falaram que aqui vai chover. Então, isso é um tipo de modelo estocástico. Pegar, jogar uma moeda, quantas vezes você vai tirar cara, quantas vezes você vai tirar coroa, você joga 10 moedas, qual que é a probabilidade de você tirar 3 caras? É um tipo de modelo estocástico, certo? Então, primeiro conceito de tipos de modelo. A gente vai fazer modelagem utilizando esses dois modelos, certo? Outros tipos de modelo, podem ser classificados em relação aos dados. E aí o mais comum seriam modelos na verdade o mais comum seriam modelos contínuos, bem básico. Eu acho que quase tudo que vocês fizeram até hoje envolve modelos contínuos. Então aqui o exemplo do canhãozinho é um modelo contínuo. Você tem uma continuidade na previsão, uma coisa infinita, infinitesimal. Ela pode cair aqui, como ela pode cair 0,00001 milímetro para o lado. Não existe um limite para isso. Já modelos discretos trabalham sempre com números inteiros, e eu acho que existem muitos exemplos bem fáceis de entender. Existe um equipamento de separação muito comum utilizar em bioprocessos, que é a coluna de destilação. Uma coluna de destilação, ela tem um boiler embaixo que aquece um fluido que entra nela, e para separar existem diversos pratos dentro dessa coluna. Cada prato é um estágio de separação. Então, quando você vai modelar uma coluna de destilação, você não tem como modelar uma coluna com 3,14 pratos. Não tem como ter 22,8 pratos. O número de pratos é um número inteiro. Então, esse tipo de modelo seria um modelo discreto. Nesse caso aqui é até bem simples, a gente até poderia modelar como se fosse algo contínuo, deu 28,2 pratos, aproxima para 29 pratos, coloca um a mais. Mas existem coisas que a gente não tem como fazer deixar contínuo, tem que ser discreto. Preço do mercado de ações, por exemplo. O preço de mercado de ações não é uma coisa contínua, é uma coisa discreta, são pontos ao longo do tempo, certo? Então, são formas distintas de trabalhar com tipos de sistema. Tem relação ao tempo, né? Modelos estáticos e dinâmicos, modelos em regime permanente ou em regime transiente. Quando a gente vai fazer modelagem, a gente sempre torce para estar trabalhando com modelos estáticos, que eles são relativamente muito mais fáceis de serem resolvidos, a maior parte deles pelo menos. Claro, tem muitas exceções, né? A gente está falando de modelos meio que equivalentes aqui para o mesmo fenômeno. Se ele for estático é muito mais fácil do que dinâmico. Em relação às equações, a gente pode utilizar equações que são fenomenológicas, que elas são deduzidas matematicamente a partir de princípios e leis físicas, ou a gente pode ter modelos que são baseados em equações empíricas. Então, por exemplo, a gente vê uma série de dados ali e a gente
ajusta uma curva por meio desses dados aqui, sei lá, passa mais ou menos uma curva logarítmica aqui, log de AX passa nesses dados. A gente olha aqui. Bom, modelou esses dados, a gente consegue prever esses dados dentro do intervalo. Só que isso aqui não é baseado em leis físicas. Você olhou para a curva e falou, nossa, parece um log isso aí. Coloca um log de AX ali que talvez dá certo. E aí talvez modelou mesmo. Então isso aqui é uma equação, um tipo de modelo empírico. Já a nossa equação, né? A gente pegar a equação do espaço, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, isso aqui não é uma equação empírica, isso aqui é uma equação fenomenológica. Tem diferença modelos feitos com equações empíricas e modelos feitos com equações fenomenológicas. Equações deduzidas de leis físicas, elas têm validade em qualquer valor, pelo menos na nossa escala aqui, em qualquer ou em quase qualquer valor, né? Então, tirando velocidades muito próximas à da luz, que daí a gente usaria uma equação mais complexa, isso aqui vale para qualquer velocidade que você utilizar, certo? Isso aqui vai valer para qualquer velocidade que você usar. Agora, isso aqui, se a gente colocar um XY aqui, tá ficando meio bagunçado, né? Tô aqui embaixo. Se a gente colocar um XY aqui, a validade desse modelo empírico, desse log de AX, não é válido para tudo. A gente não sabe como se comporta aqui para frente. Então isso aqui foi uma interpolação, basicamente. A interpolação ela pode ser mais precisa só dentro da região de interpolação. Então esse modelo aqui, esse modelo empírico, ele tem uma região de validade. Ele vale para, sei lá, 0 entre 0,1 e 2. Depois disso não vale mais. Existe um monte de equações um monte de aproximações na fluidodinâmica que são assim. Tal equação vale para número de Reynolds de tal a tal. Tal equação vale para número de Prandtl de tal a tal. Então são equações empíricas. Então a gente tem diversas formas de classificar modelos, mas a gente vai acabar vendo provavelmente todas elas aqui dentro da nossa disciplina. Todas elas. Então a gente vai ter modelo determinístico. Hoje mesmo a gente vai fazer, né, na aula dessa semana ainda, a gente vai trabalhar com um modelo que é determinístico, contínuo, estático e estático não, vai ser dinâmico e com equações fenomenológicas. Então existem formas diferentes de trabalhar com todos esses tipos de modelo, certo? Agora, isso aqui é estranho, né? Quando a gente fala considerações, parece que eu estou fazendo considerações finais. Mas não, isso aqui é uma etapa extremamente importante e, na minha opinião, talvez uma das mais importantes quando a gente trabalha com modelos, que são as considerações do modelo. Quais são as considerações feitas para a gente fazer o modelo? Então, as considerações de forma formal são as condições necessárias que devem ser satisfeitas para o uso apropriado no modelo. A gente pode até pegar daquele modelo fenomenológico lá atrás, a gente falou que ele vale para 0,1 menor que x, que é menor que 2. Isso aqui é uma condição do modelo. Isso aqui é uma consideração do modelo. O modelo é válido nessa faixa. Mas a gente tende a chamar considerações de simplificações que a gente faz no sistema. Simplificações que a gente fez para a gente poder não fazer uma equação, um equacionamento matemático infinito, porque o equacionamento matemático ele pode ser quão complexo a gente quiser. Por exemplo, a temperatura de Júpiter influencia na temperatura do meu tererê aqui? Bom, a gente pode considerar que não. Mas num caso extremamente absurdo, alguma coisa pode influenciar. Então, é alguma coisa imensurável, na verdade, né? Então, a gente sempre faz considerações, simplificações para utilizar um modelo. Não tem como fazer um modelo que considera tudo. Um modelo que considerasse tudo preveria exatamente o futuro. Quer dizer, provavelmente não, porque
um modelo que considera tudo ainda entraria na mecânica quântica e daí acabaria sendo estocástico, não seria determinístico. Então daria probabilidades de tudo acontecer. Então, simplificações muito simples, muito comuns que a gente pode fazer num modelo. Temperatura constante. Uma reação, uma fermentação, ela varia com a temperatura. Mas se você coloca um controle de temperatura, ela vai variar mais ou menos 1 grau, mais ou menos 0,1 grau. Você considera a temperatura constante. É uma simplificação. Regime permanente, que não existe mais reação acontecendo, ou a taxa de reação é zero, na verdade, né? Não existe reação, não é necessariamente regime permanente. Um sistema fechado são simplificações do modelo, certo? E as simplificações, limite de validade de equações empíricas, igual a gente falou aqui em cima. É muito, muito importante se atentar às considerações de um modelo. Isso talvez é uma das coisas, o conceito mais importante que eu queria que vocês mantivessem dessa aula. Lembrem das considerações do modelo, porque vai servir para você entender o que você está fazendo e vai servir para você entender outros modelos. É muito comum você pega um artigo científico, vai lá, vê os resultados e fala, nossa, que legal, gostaria de aplicar isso em tal coisa. Só que você tem que voltar e ver as considerações que foram feitas para utilizar aquele modelo. Fora daquelas considerações, o modelo não é mais válido. O modelo é válido dentro das considerações que foram feitas. A gente finalizando já nossos conceitos, né? Eu acho que bastante importante aqui, principalmente o conceito de parâmetro. Então, variáveis são propriedades que variam com o tempo durante a execução de um processo dentro do sistema. Por exemplo, a temperatura pode variar, a concentração de micro-organismo pode variar, a concentração de substrato pode variar. Já os parâmetros são propriedades fixas ou especificadas. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente vai iniciar um modelo, a gente tem que ter uma série de parâmetros. Então, propriedades fixas ou especificadas. Então, tem que desativar isso, né? Mó chato. Uma propriedade fixa, por exemplo, naquela equação nossa do movimento, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se a gente está falando da aceleração da gravidade, a gente tem uma propriedade fixa do sistema. Então, é um parâmetro do sistema, é uma propriedade fixa. E a gente tem propriedades especificadas. Aonde está a posição inicial da partícula, qual que é a velocidade inicial da partícula, são propriedades especificadas. A gente não tem como começar nosso modelo, a gente não tem como utilizar nosso modelo sem saber as propriedades fixas e as especificadas. Esses são os parâmetros do nosso modelo. Então, a nossa posição final da partícula, ela é uma função da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração da gravidade, certo? Isso são os parâmetros do nosso modelo. Então pode ser um monte de coisas. As condições iniciais do nosso sistema, as constantes das equações, especificações do processo. Então a gente tem um processo aqui, está entrando numa batelada alimentada ali, 1 ml por minuto de um determinado reagente. Isso aqui é uma especificação do processo. Ela pode variar também, mas é um parâmetro do processo. Ela pode ir de 1 ml até 5 ml, depois voltar para 1 ml, mas de alguma forma são propriedades definidas já antes do processo ser iniciado. Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui essa nossa sessão. Na aula que vem a gente vai ver os passos para o desenvolvimento de um modelo. Até a próxima aula.